E aí, selado e selada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Marcelo Rocha Designer, também conhecido como Celão, e nesse vídeo eu vou te falar qual é o formato ideal para você trabalhar atualmente com imagens dentro do seu site. Já te falo aqui que não é o formato WebP, tá legal? Então, rapidamente, se você trabalha com imagens no formato JPG ou PNG no seu site, pelo amor de Deus, isso aí é o maior erro que você pode cometer quando você quer trabalhar com um site de forma otimizada, certo? Então esses formatos, você tem que abolir o uso deles. O formato WebP é um dos formatos amplamente utilizados atualmente, só que a partir de agora eu te recomendo que você não utilize mais o formato WebP e utilize um outro formato no lugar, que é o formato AVIF ou AVIF. E eu vou te mostrar detalhes do porquê aqui nessa aula, tá? Então fica comigo até o final do vídeo que você vai entender o motivo. Olha só, é o seguinte, eu tô com um site aqui aberto, que é esse site do caniuse.com, ou seja, será que eu posso usar.com? Então ele tá aqui, ele tá falando sobre alguns formatos de imagens, né, nos navegadores. Nós temos aqui o formato AVIF e também temos o formato WebP, tá? E eu vou te mostrar algumas coisinhas aqui primeiro sobre o formato WebP. É o seguinte, olha só, aqui nesse canto aqui, ele me mostra o percentual de uso desse formato aqui ao redor de forma global, né, em todos os navegadores. Então veja, o formato WebP, ele funciona em 96,45% dos navegadores do mundo todo, certo? E o formato AVIF, ele funciona em 93,29%. É pouquíssima coisa a menos, só que existem muitas vantagens da gente utilizar o formato AVIF, especialmente que você não perde qualidade quando você usa esse formato aqui, e eu vou te mostrar mais detalhes, tá? Aí você vai me dizer o seguinte, Marcelo, mas o WebP funciona um pouquinho mais. No momento sim. Só que isso aqui é praticamente insignificante quando você comparar aquilo que eu vou te mostrar aqui no decorrer dessa aula, tá? E ainda assim, se você quiser, existe formas de você trabalhar, principalmente se você mexer direto na programação, onde a gente usa aquilo que a gente chama de fallback, né? Que é tipo, um navegador não funciona em tal formato, automaticamente ele vai puxar para outro formato, tá? Então isso se chama fallback dentro do mundo da programação, e existem plugins, inclusive, que trabalham com fallback aí no WordPress, mas enfim, de qualquer forma eu acho que não é necessário você utilizar isso, inclusive pelo fato de que você vai estar trabalhando de uma forma mais otimizada. Agora, por que eu insisto tanto que a partir de agora você tem que usar o formato AVIF? Não só por questões de compatibilidade, mas questão do peso da imagem. E eu vou te provar isso aqui, fica comigo até o final que eu vou te mostrar, olha só. Primeiro, eu quero analisar com você aqui rapidinho os navegadores, tá? Que funciona e que não funciona. Então veja bem, eu tô aqui, ó, aqui embaixo ele mostra para mim quais que são os navegadores que esse formato aqui, que no caso é o AVIF, funciona, né? Tô falando do AVIF. Então aqui ele mostra os navegadores que o AVIF funciona e aqui os navegadores que o WebP funciona. Então vamos analisar primeiro aqui o WebP, ó. Então quando é o Chrome, ó, ele funciona nessas versões aqui, ó. Então quando ele tá assim, quando ele tá assim, amarelinho, significa que ele tem um suporte parcial. Tá vendo aqui, ó? Eu não vou mexer o mouse para você ver, mas ele tá ali do lado, ó, Partial Support, ou seja, suporte parcial. Só em versões muito antigas do Chrome que ele não funcionaria, mas o que nos interessa são essas versões mais recentes. Perceba que quando ele tá verdinho aqui, ó, significa que nessas versões mais recentes do Chrome, ele funciona chuchu beleza. Ó, então no Edge também, ó, Microsoft Edge, no Safari, ou seja, os principais navegadores são esses daqui, né? Chrome, Edge, Safari, Firefox e Opera, né? São os mais amplamente utilizados. E o IE é o quê? É o Internet Explorer. Sinceramente, quase ninguém mais usa isso aqui. E ó, inclusive você nem precisava usar se fosse o caso do WebP, né? E aqui ele ainda tem alguns outros para dispositivos móveis, tá? Então esses daqui são focados mais em desktop e esse daqui em dispositivos móveis. Mas olha só que interessante, ó. E aqui eu tô lembrando, tô no formato WebP ainda. Ó, ele funciona basicamente em tudo em dispositivos móveis, tá? Agora vamos analisar a compatibilidade do AVIF. Então vou voltar para outra guia aqui, ó. Então veja aqui em cima, estou indo para o AVIF novamente. E olha só a questão de compatibilidade. Mais uma vez, o AVIF ele funciona, ó, em questão de desktop primeiro. Ele funciona bem, ó, com todos esses camaradas aqui, ó, com toda essa galera. Tá ligado? Então todo esse pessoal aqui, ó, você pode trabalhar tranquilamente com a AVIF. É basicamente a mesma coisa que o WebP, ó. Olha lá, se a gente for comparar um com o outro, é a mesma coisa. Agora, no caso do AVIF para dispositivos móveis, que é esses outros dados aqui que estão mais à direita, ele só vai ter um probleminha aqui com a Opera Mini, mas ó, se a gente for passar o mouse aqui, ó, quem usa, ó, olha aqui o percentual de uso, ó, aqui embaixo, vai estar exatamente aqui, ó. Vou passar o mouse em cima, olha lá.
0,05. Então quase que ninguém, tá? E aqui no QQ Browser, ó, mesma coisa, 0,34. Muito pouco o percentual que não vai funcionar. Esse aqui 0%, praticamente ninguém, tá? Mas ó, e aí ó, nesses outros formatos aqui ele funciona com uma beleza, ó. Olha lá, 8, então se a gente passar aqui, ó, eu acho que o Google Chrome é o mais usado, né? Chrome, não, apesar que, ó, o Chrome for Android, ó, 44,1%. Tá vendo? E se a gente for ver aqui no caso do Samsung Internet, ó, ele até tem um pouquinho, mas eu acho que é o Safari, né? Ó, o Safari ali, ó, 9,49, enfim. Na maioria aqui, ó, ele funciona que é uma beleza. Então não tem por que a gente ficar insistindo em utilizar o formato WebP. Embora ele funcione um pouquinho a mais, ó, tá vendo? Pouquíssimos dispositivos a mais que o WebP funciona, e tenho certeza absoluta que isso aqui vai mudar muito em breve. Já já todos esses outros pouquíssimos navegadores que ainda não estão usando o Avif vão passar a utilizar, só que eu vou te mostrar agora as vantagens da gente utilizar o Avif. Você vai perceber que a gente consegue arquivos extremamente leves, sem perder nada de qualidade. Não é necessário nem fazer aquela compressão, tá? Então se você usa aí o formato WebP e você exporta direto do Photoshop, ou você usa sites como, por exemplo, o TinyPNG, você não vai precisar utilizar. Tá? Porque na hora que a gente cria o arquivo aqui em 100% da qualidade, a gente consegue usar ele em Avif com 100% da qualidade, certo? Vamos fazer um teste aqui pra gente ver isso aqui na prática? Veja bem, eu tô com uma imagem aqui, ó, no meu Photoshop, que é essa aqui. A gente vai brincar com ela pra gente ver os formatos diferentes. Primeira coisa que eu tenho que te dizer antes da gente prosseguir aqui também é o seguinte. O Photoshop, dependendo da versão que você está, ele já exporta no formato WebP, mas ainda, com certeza absoluta, isso aqui no futuro vai mudar e pode até ser que quando você esteja vendo esse vídeo já esteja com suporte para exportar direto em Avif do Photoshop, tá? No momento que eu estou gravando esse vídeo ainda não está, eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 29 de agosto de 2024, mas com toda certeza do mundo vai mudar em breve. Você pode fazer o quê? Você pode exportar ele em WebP no Photoshop e depois você converte ele em outro site. Ou então, existe um plugin que você pode instalar se você estiver usando o Windows e se você estiver usando a versão 23.1, se eu não me engano, em diante do Photoshop, você consegue instalar um plugin desenvolvido por um terceiro para você converter direto do Windows, ou melhor, do Photoshop direto pro formato WebP, pro formato Avif, se você quiser. E eu vou te mostrar isso aqui, tá? Então deixa eu mostrar esse plugin aqui rapidamente antes. Eu vou inclusive deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, tá? É esse aqui, ó. Então esse é um plugin, ó, formato de imagem, não sei se eu traduzi isso aqui, ó. Eu acho que eu traduzi, deixa eu colocar em inglês de novo. Tá, vou deixar em inglês para você ver o nome correto. Então esse aqui, ó, AVI, ou né? AV1 Image, Avif File Format. Então o que esse plugin faz? Se você instalar ele no seu Photoshop, ele precisa ser o Photoshop 23.5 ou superior, e esse plugin aqui, ele está compatível com o Windows, tá? No meu caso aqui, por exemplo, eu estou utilizando o Mac, então eu não consigo utilizar esse plugin aqui para me te demonstrar como é que ele funciona. Mas se você tem um computador Windows, é muito simples. Você vai entrar na sua Creative Cloud, né? Ou seja, você pode entrar na sua Creative Cloud, que você tem aí instalado os aplicativos da Adobe, você vai pesquisar aqui pelo termo Avif. E logo você já vai encontrar esse pluginzinho aqui que você pode instalar, ou também, opa, peraí que eu cliquei no lugar errado, ou também você pode acessar esse link que eu vou deixar para você, tá? Lembrando que, mais uma vez, esse aqui é um plugin desenvolvido por terceiros, é desenvolvido aqui por esse cara chamado Nicolas Hayes, certo? Então se você quiser, você pode instalar ele e utilizar aí. Mas, se não, se você for como eu, por exemplo, que está aqui no Mac, ou se você não quiser instalar esse plugin, o que você pode fazer? Você pode exportar o arquivo em WebP, certo? E aí depois você vai pesquisar por esse termo aqui no Google, ó, WebP to Avif Converter. Existem vários sites que fazem essa conversão. E você vai usar esses sites simplesmente para converter o arquivo, tá? Ele vai simplesmente pegar um arquivo que você gerou ali no Photoshop em WebP e vai converter ele para o Avif, certo? Se no seu Photoshop você ainda não consegue exportar em WebP, você pode pesquisar por algum dos outros termos que você usa ali para fazer exportação. Então, por exemplo, se for JPG, você vai pesquisar JPG to Avif Converter, ou PNG to Avif Converter, tá? Fica só atento aí com relação ao tamanho. Mas eu recomendo que você já exporte de WebP para Avif. Assim você tem certeza que você está trabalhando com arquivos que são extremamente leves para outro formato que realmente é extremamente leve, tá? No Photoshop, a versão 23.2, se eu não estou enganado, ou 23.1, em diante, você já consegue de forma nativa exportar em WebP. Agora, se você tem uma versão anterior a essa no Photoshop, o que você vai fazer? Você vai instalar um plugin também, que é da própria Adobe, que você consegue, se chama WebP
Converter, se eu não estou enganado o nome do plugin, que você consegue fazer o seu Photoshop já exportar direto para o formato WebP, tá? Mas de qualquer forma, o que nos interessa aqui é o formato AVIF, tá? Que é o mais importante, como eu te falei. E agora eu vou fazer um teste aqui, que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa imagem e eu vou exportar ela nos diferentes formatos para te mostrar a diferença de peso dessa imagem para você utilizar dentro dos seus sites, certo? Então eu vou exportar primeiro em PNG, depois em JPG, depois em WebP e por último em AVIF para você ver a diferença de peso que você tem que levar em consideração nessas imagens, certo? Mas eu já te ressalto aqui de antemão que, ó, JPG e PNG são formatos que você tem que abolir no uso de imagens do site. Jamais você vai utilizar esses formatos aí no seu site, ok? Ah, mas funciona, mas seu site vai ficar mais pesado e não são os formatos mais modernos. Então, quando você for fazer um teste de performance em alguns sites, como por exemplo o Google PageSpeed ou SpeedVitus, GTmetrix, você vai ter um apontamento lá que você tem que utilizar imagens de última geração, tá? Então, esse apontamento acontece justamente por quê? Porque você não está usando imagens no formato correto, que é o formato WebP ou ainda melhor o formato AVIF, que é o que eu estou te falando aqui nesse vídeo, certo? Então, dado esse aviso, vamos fazer um teste aqui para a gente ver a diferença de tamanho. Então, eu vou pegar essa imagem, certo? E aí, eu vou salvar primeiro ela em JPG, então vou dar um atalho aqui para mim salvar. Vou selecionar o formato aqui JPG, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar tudo aqui entre colchetes pra gente ver, ó. Vou colocar assim, JPG. Tá? Então, eu vou colocar assim, ó. Formato -JPG. Aí depois a gente vai comparar. Então, ó, dei um enter aqui, ó. E eu vou salvar primeiro com qualidade máxima, tá? Então, salvei com qualidade máxima. Aqui tá a foto. Eu vou colocar aqui, ó, JPG-12, que eu sei que é qualidade máxima, tá? E agora eu vou salvar novamente essa mesma imagem no formato JPG. Opa, no formato JPG. Só que eu vou deixar aqui, ó, assim, vamos lá. Formato JPG e vou colocar 10, tá? Só para você ver que ele vai reduzir um pouquinho a qualidade. Depois a gente vai comparar. Então aqui eu vou colocar 10, certo? Então ele reduziu um pouquinho. Agora eu vou salvar mais uma última vez no formato JPG, ó. Então, formato JPG. Só que aqui, ó, eu vou salvar com, por exemplo, 8. Só para você ver a diferença entre elas depois, né? Então, aqui eu vou deixar como 8. Maravilha. Agora eu vou salvar no formato PNG. Então, olha só, as 3 imagens no formato JPG estão aqui. Depois a gente vai comparar o tamanho delas. Agora eu vou salvar no formato PNG, ó. Então, vou selecionar aqui PNG. E aí eu vou marcar aqui o formato PNG. Eu não sei se PNG dá pra... Deixa eu ver se o PNG ele dá pra diminuir a qualidade. Acho que deve dar, né? Então, vou colocar aqui PNG no final. Médio... Tá. Ah, não. Aqui ele só tem essas questões do tamanho, né? Mas vamos deixar formato PNG, tá? Só assim, formato PNG, tá? Então, eu vou tirar esse 12 aqui da frente, porque depois a gente compara. Tá? Então, esse aqui é o formato PNG. Agora, vamos salvar isso aqui no formato WebP. Então, como é que a gente salva aqui no formato WebP se você está com alguma das versões mais recentes? Então, você pode usar o atalho, se você quiser, que é o Ctrl Alt S, ou se você tiver no Mac, é o Command Option S. Ou então você pode vir aqui, ó, em Arquivo, e você vai clicar em salvar uma cópia. Não é salvar como, não é salvar, não é exportar, é salvar uma cópia, tá? Para você conseguir exportar no formato WebP. Então eu coloquei salvar uma cópia. Eu vou vir aqui no formato, vamos selecionar o WebP. Lembrando, se você não tem o WebP aqui, é a versão do Photoshop, você vai precisar instalar um plugin para que ele tenha. Ou então você atualiza o seu Photoshop para a versão mais recente, tá? Ok, feito isso aqui, o que nós vamos fazer agora? A gente vai fazer o seguinte, eu vou salvar isso aqui com WebP, só que aqui eu vou colocar 100. Então presta atenção, eu tô salvando aqui no formato, ó, tô salvando essa imagem no formato WebP e eu vou deixar com 100% de qualidade, só pra gente comparar os tamanhos depois. Então cliquei aqui em salvar, ó, qualidade vou manter em 100, que é a qualidade máxima, fechou. Agora o que a gente vai fazer? Vamos mais uma vez salvar, então arquivo, vamos exportar, ó, melhor exportar não, desculpa, salvar uma cópia, que é a mesma coisa que a gente fez, só que agora eu vou colocar no tamanho com 90%, ó. Então em vez de 100, vou mudar para 90, compressão, né? Então vamos deixar aqui em WebP de novo o formato e vou salvar, tá? E aqui eu vou deixar 90. Então o que é isso aqui? Aqui a gente está comprimindo, né? Então diminuir um pouquinho a qualidade da imagem, só para a gente conseguir uma imagem ainda mais leve, certo? Então vamos deixar com 90 de qualidade aqui. Coloquei um OK. E agora, mais uma última vez, eu vou exportar novamente um WebP. Ó. Então, arquivo, salvar como. Formato WebP, só que agora eu vou deixar ele com 70%, certo? E vamos vir aqui no formato. Opa, eu cliquei em salvar como. Não é salvar como, é salvar uma cópia. Então, salvar uma cópia.
Agora sim, vamos deixar o WebP tamanho de 70 aqui. Formato, vamos jogar para o formato WebP. E olha lá, agora vamos deixar aqui com 70 para você ver. Fechou? Então, beleza, ó. Salvamos aqui as nossas imagens. Então, eu vou deixar cada uma delas numa linha aqui, ó, pra gente não confundir. Deixa eu deixar essa janelinha um pouco mais pra cá. Veja, então, esse aqui é o formato... Tá, esse aqui 70, esse aqui... Ok. Então, veja, esse aqui... Presta atenção em mim, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Esse aqui é o arquivo PSD, que é o arquivo editável dentro do Photoshop. Esses outros três aqui, ó, são os arquivos no formato, ó, JPG, que é aquele que eu falei que você nunca tem que usar. Esse aqui é o formato PNG, que também eu falei que você tem que abolir dos seus usos. E esse aqui é o formato WebP, que até então é o que a gente mais usa. Tá? Então vamos comparar os tamanhos deles. Então, primeiro, vamos ver aqui o JPG 12. Então, se eu clicar com o botão direito, obter informações, olha só o tamanho disso aqui, ó. 600 KB. 600 KB. JPG em qualidade máxima. PNG em qualidade máxima. Quanto que tá? Obter informações, ó. 1,4 mega, tá vendo? 1,4 mega aqui, ó, pelo amor de Deus. Muita coisa. Jamais use esse formato aqui. Por mais que até venha funcionar, mas não é o formato certo, tá? Além do peso, por causa daquele apontamento que eu falei para você que acontece quando você for medir a performance do site. Formato 100%. Ou melhor, formato WebP com 100% de qualidade, sem perdas. Vamos dar uma olhadinha como é que fica aqui o tamanho desse bicho, ó. Então, olha só, aqui já reduziu para 287 KB. Então, já reduziu muito ainda o tamanho. Tá? E se a gente for comparar esse formato WebP agora com 70% de compressão, você vai perceber que diminuiu ainda mais. Ó. Então, obter informações, ó, 53 KB. Então, é extremamente leve, extremamente leve. Só que, ótimo, se a gente for comparar uma imagem que caiu aqui de 1,4 mega para 53 KB, tá? E se a gente for comparar as duas, vou abrir as duas aqui só para você ver a diferença delas, uma lado a lado, você vai perceber que é quase que imperceptível, tá? Então, olha só, eu vou até sumir da tela aqui para você ver melhor um pouco. Olha só, essa aqui é o tamanho, esse aqui é o formato PNG com 100% de qualidade e essa aqui é o formato WebP com 70%. Mas ainda assim a gente consegue perceber uma pequena queda de qualidade, ó. Não tanto, claro, né? Mas a gente percebe uma pequena queda de qualidade que até então é aceitável, já que a gente quer um formato mais leve quando a gente está trabalhando com sites, né? Mas nós vamos ir além agora. O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o seguinte: eu vou pegar, presta atenção aqui em mim, eu vou pegar essas imagens WebP que nós convertemos, né? Que nós exportamos do Photoshop, e eu vou converter elas para o AVIF. Eu quero te mostrar uma coisinha agora. Vem comigo. Olha lá, então vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui, então, dentro do Google, como eu falei para você, você vai pesquisar por WebP to AVIF Converter. Relembrando, se você está vendo esse vídeo aqui no futuro, depois de quando eu gravei, é muito provável que o Photoshop já exporte direto no formato AVIF. Ou então se você estiver usando esse plugin aqui que eu indiquei na aula, tá? Então, aí é o melhor dos cenários. Mas até que isso não aconteça, a gente converte manualmente aqui. Então, eu vou clicar nesse primeiro link aqui mesmo, ó, WebP to AVIF, e o que eu vou fazer? Eu vou jogar essas três imagens aqui, ó. Eu vou jogar uma de cada vez, tá? Então vamos pegar essa primeira aqui, ó, com 100% da qualidade e vamos jogar aqui para ele converter. Então, ó, joguei a primeira aqui, vou clicar aqui em converter. Então vamos aguardar ele converter aqui para nós. Tá convertendo. Vai mudar o formato pro AVIF. Olha lá que interessante, ó. Ok, descarregar. Já tá vendo o peso aqui, né? Com 100% de qualidade. E eu vou jogar esse aqui, ó, para cá. Então deixa eu deixar ele aqui na linha de baixo, depois a gente compara mais uma vez. Ótimo, agora eu vou voltar aqui e vamos fazer o mesmo com a qualidade 90 e com a qualidade 70. Então vamos jogar o 90 aqui, vou clicar em converter. Você poderia até jogar os três uma vez, né? Mas esse site, por ser, eu tô usando a versão gratuita, então ele faz um de cada vez, né? Aí no caso, se você quiser, tem outros sites que também fazem essa conversão, tem vários aí no Google, tá? Clicar aqui em descarregar e ele vai baixar agora no formato com qualidade 90. Por último, vamos lá. Por último, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa aqui, ó, que está com qualidade 70, vou jogar para cá e vamos converter. Então, convertendo, ó, olha só que interessante. Convertendo o bicho, vamos ver o tamanho que ele vai ficar, ó. Descarregar. Aqui nesse caso, acho que não compensou muito, né? Mas beleza, ó. Então, deixa eu só... Eu não sei por que ele ficou sem o ícone ali, ó. Deixa eu ver se está tudo certo com essa imagem aqui. Tá tudo certo, aparentemente só ficou sem o ícone aqui, mas é do meu computador mesmo. Mas olha só que interessante, ó. Eu vou clicar aqui com o botão direito e presta atenção agora. Essa imagem aqui, ó, no formato WebP, ela tá com 100% da qualidade.
Agora vamos ver como é que fica a imagem no formato. Eu vou até renomear aqui para ficar mais fácil para nós. Então esse aqui é o formato AVIF, 100%. E vamos deixar assim, tá? Então eu vou renomear todos esses arquivos para a gente ir comparando cada um deles, né? Então esse aqui é o 90% de compressão. E esse aqui é o 70. Então aqui em vez de 100 eu vou colocar um 70 aqui. Olha lá. Então, beleza. Vamos comparar esse aqui, ó. Obter informações, ó. Olha só. 66 incríveis. 66 KB o tamanho desse objeto, ó. 66 KB. E detalhe, é o formato AVIF, tá? Ou AV1. Então, AV1 é a mesma coisa que o AVIF. Só que ele tá com 100% da qualidade. Ele não perdeu absolutamente nada. Embora a perca muitas vezes é minúscula se a gente comparar, como eu fiz a comparação agora há pouquinho, um do lado do outro, mas nesse caso, ele fica com 100%. E eu já vou colocar um do lado do outro para você ver de novo, tá? Agora vamos comparar aqui, ó, com o 100% do WebP. Olha lá, obter informações, ó. Então, olha, 100% de qualidade no AVIF, ele fica com 66 KB. Já no WebP, ele fica com 287 KB. Só que a diferença é, aqui eu estou usando qualidade absurda. Então, uma coisa que dá para ver o poro do rosto, até se eu quiser. Claro que vai depender da qualidade da imagem que você está usando. Mas na hora de exportar, ele está com qualidade máxima. Qualidade máxima. Certinho? E olha só, agora vamos pegar aqui o AVIF com 90 para a gente ver, ó, obter informações. Então, olha só que interessante. Aqui ele não perdeu muito. Talvez até ficou com um pouco mais, tá? Para você ver como não faz diferença a gente pegar um formato comprimido aqui no AVIF, né? Na maioria das vezes, ó. Esse aqui novamente, ó, obter informações, ó. 59, ó. Então, olha lá. 66 KB. E esse aqui, ó, 60. Então, ele diminuiu um pouquinho, mas 5 KB. Então, eu acho que não compensa, tá? Certo? A gente perder qualidade por causa disso. Então, o que eu vou fazer, ó? Vou colocar agora, ó. Essa daqui tá com 100% de qualidade via AVIF. Então, vou deixar ela aqui do lado. E essa aqui tá com 100% de qualidade via WebP. Olha só uma e a outra do lado. Eu vou sair aqui da tela para você ver, ó. Ó, exatamente a mesma coisa. Não tem perca de qualidade. Ele tá com 100%, ó. Tá com 100%. E aí, se você conseguir exportar direto do Photoshop, como eu mostrei, ótimo, né? Eu acredito que muito em breve o Photoshop, a Adobe vai liberar isso aí para exportação direto em AVIF do Photoshop. Mas, ó, a perca é nula, não perde nada, mantém-se o 100% de qualidade, porque é a mesma imagem, só que no formato AVIF com um peso muito menor, entendeu? Por que eu tô te falando que você tem que usar AVIF? Assim, além dele ser compatível, você vai perder praticamente nada, sinceramente. De usar o WebP para usar AVIF, aqui em questão de compatibilidade, você não vai ter uma perca, a sua perca vai ser nula. Só que você vai conseguir fazer o quê? Você não vai precisar toda hora ficar exportando uma imagem, perdendo a qualidade, justamente por causa do formato, entendeu? Então, olha só, agora vamos comparar essa aqui de 100, ó, mais uma vez para você ver. Então, essa aqui, ó, é a AVIF com 100% de qualidade e essa aqui, ó, é o WebP com 70% de qualidade, tá? Então, eu vou sair aqui para você ver, ó. Olha só, aqui a gente consegue notar uma pequena perda, tá? Claro que, dependendo da imagem, é até imperceptível, mas nesse caso a gente consegue perceber, ó. Olha aqui a questão da minha testa, ó. Olha o brilho, a sombra da minha testa. Veja, aqui tem uma pouquinha perca, não sei como é que fala. E aqui, ó, eu não tenho nada, tá? Só que se eu abrir no AVIF em 100%, apesar que essa aqui já é o AVIF em 100%, né? Você vai perceber que eu não tenho perca nenhuma, tá? E aí vamos comparar o tamanho entre elas, ó. Então se eu for pegar aqui, ó, um AVIF 100%, vou obter informações. Vou pegar um WebP 100%, vou obter informações. Você vai perceber aqui, mas o WebP ele tá com 49, enquanto o outro tá com 64. Tá bom, mas olha só, é muito pequena a diferença para você não perder absolutamente nada de qualidade da imagem, entende? Então por isso que eu recomendo que você faça o quê? Minha recomendação é que você use o formato AVIF com 100% de qualidade. Tá? Porque ó, ele gera um arquivo extremamente leve, você não perde qualidade nenhuma na imagem do seu site. Questão de compatibilidade vai funcionar também, pode ter certeza que ele vai funcionar também, tranquilamente, tá legal? Então é isso aí, esse aqui é o conteúdo que eu queria te passar nessa aula aqui. O formato ideal, mais moderno que tem atualmente para a gente trabalhar com imagens é o formato AVIF. Pode trabalhar com o formato WebP? Pode, vai funcionar bem? Vai, mas, cara, você tem que se atualizar. Então usa o formato AVIF que você vai ver que vai valer a pena. E pode usar ele com a qualidade 100% mesmo. Não precisa ficar passando lá no Tiny PNG para ele diminuir o tamanho da imagem, para ele fazer aquela compressão. Na minha opinião,
tá? Então, é claro, sempre antes de subir, você faz esse teste aí para você ver, clica com o botão direito do mouse e ver o tamanho do arquivo antes de você subir ele, tá legal? E aí, o que é ideal? É ideal a gente já subir essas imagens no formato AVIF para dentro do seu site, mas se, dependendo do tipo de site, você não vai conseguir fazer isso. Às vezes, você passa o acesso para o cliente e o cliente sobe imagens, tá? Então, existem alguns plugins no mercado que você consegue fazer essa conversão de forma automática, tá? E aí, cada plugin vai funcionar de uma forma diferente. Vou te citar aqui alguns plugins. Por exemplo, tem o Imagify, tem o EWWW Optimizer, alguma coisa assim, tem o Avif Express, e eu tenho certeza absoluta que com o passar do tempo ainda mais plugins para o WordPress vão ir surgindo que façam essa conversão. Mas o ideal é que você já suba nesse formato Avif aí para os seus sites, ok? Mais uma coisinha que eu ia falar é a questão do fallback, né? Então, o que é um fallback? Para quem trabalha com programação, fallback é o seguinte: imagine que você quer garantir a compatibilidade de qualquer forma, você não quer perder, ó. Eu te falei que você não perde quase nada, mas digamos que você seja um maníaco que não quer perder esses 3% que tem aqui, ó. Embora é totalmente desnecessário isso, mas ainda assim você consegue trabalhar com o que eu chamei, que é o que eu falei, que é o fallback. E o que é o fallback? Fallback, ele é tipo, tentou acessar via VIF, não deu certo, não tem suporte aqui no navegador, ele automaticamente vai puxar o outro formato, que é o WebP, que daí ele vai puxar outro arquivo. Mas aí você precisaria ou fazer isso através de programação, tá? Então você usaria, por exemplo, a tag picture, ou se você for fazer isso através de um plugin, aí você precisa encontrar um plugin que faça esse serviço de fallback, certo? Inclusive, se alguém tiver algum plugin que faça esse serviço de fallback e quiser contribuir colocando aqui nos comentários, fique à vontade, tá legal? Espero que você tenha curtido essa informação. Desculpe se eu passei muita informação aqui, mas eu acho que realmente é necessário que você conheça todos esses detalhes e o porquê que eu te recomendo o uso do formato AVIF de agora em diante, certo? Por questão de você conseguir manter 100% da imagem e ao mesmo tempo você vai conseguir também deixar a imagem extremamente leve. Lembrando que o formato AVIF, ele foi construído justamente para a web. Tá? Então você consegue com ele trabalhar com transparência do mesmo jeito, você consegue trabalhar a imagem em HDR se você quiser. Então eu não vejo motivo pelo qual não devemos já, o quanto antes possível, começar a adotar o formato AVIF dentro dos nossos sites, certo? Fica aí a minha recomendação e espero que esse vídeo tenha contribuído e tenha te ajudado a escolher o melhor formato de imagens para trabalhar no seu site de uma maneira otimizada.